O conceito de campesinato está entre os mais difíceis de se explicar. Diferentemente das categorias de trabalhador assalariado ou de empresário capitalista, que sempre se produzem e se reproduzem exclusivamente a partir da relação trabalho-capital, em todos os lugares o campesinato se cria e se recria por meio da relação familiar do assalariamento temporário. O campesinato só pode ser compreendido em um processo multidimensional, ou seja, na interação de todas as dimensões do desenvolvimento humano: político, econômico, social, natural e cultural. O trabalho na terra e a produção de alimentos são relações principais que identificam diferentes tipos de campesinato em qualquer parte do mundo. Embora não haja similaridades, o campesinato tem suas características distintas na maioria das regiões do mundo. A diversidade cultural e econômica é uma das principais riquezas do campesinato. Os camponeses indígenas de Chiapas, no México, e os gaúchos do Rio Grande do Sul, Brasil, possuem entre si semelhanças e diferenças. E a mesma coisa ocorre em relação aos camponeses indígenas Mapuche, do Chile e da Argentina, e os da região nordeste do Brasil. Da mesma forma, apesar de viverem em relações análogas, os camponeses sem terra brasileiros, bolivianos e paraguaios possuem muitas distinções. Essas diferenças e semelhanças estão representadas nos diversos conceitos adotados para se referir ao campesinato: pequeno agricultor, lavrador, agricultor familiar, campesinato indígena, pequeno produtor, agricultor familiar camponês, produtor familiar, etc. Essas diferenças refletem as múltiplas relações sociais que os camponeses estão envolvidos. Na dimensão econômica, as situações em que distintas relações ocorrem ao mesmo tempo. Um exemplo é o camponês desenvolver o trabalho familiar em sua terra e trabalhar como assalariado para completar sua renda. São os casos de camponeses mexicanos ou guatemalcos que trabalham nos Estados Unidos ou nos camponeses nordestinos no estado de São Paulo. Outro exemplo é o camponês que precisa contratar trabalho assalariado em períodos como o de safra, em que a mão de obra da sua família se torna suficiente, ou ainda o camponês trabalhar como assalariado em um período, contratar assalariados em outro. Em alguns casos, o campesinato é pluriativo, trabalha nas cidades ou no campo em atividades não agrícolas. Existem também diferenças e semelhanças na cultura, nas relações com a terra e com o território de camponeses, indígenas e não indígenas, que recebem influências de diferentes religiões e da mídia. É significativo que haja também uma influência mútua entre elas. Um exemplo foi a influência da música mexicana e paraguaia na música caipira brasileira, um dos tipos de músicas camponesas do Brasil. Para camponeses indígenas ou não, as festas, músicas e danças possuem significados constituídos por diferentes motivos, mas predominam em sua origem as relações com o trabalho e natureza. Propriedade da terra tem vários sentidos: particular, comum e comunitário. Dentre as características comuns dos camponeses destacam-se a organização do trabalho e da produção familiar e